Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019. Se você pegar aí a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão de número 100. O assunto dela, termodinâmica, gases, Vamos lá. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Informação importante. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, massa de A, e no pneu da bicicleta B, massa de B, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, aqui uma outra informação importante. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos, e aí vem as grandezas pressão e massa nos pneus, nas alternativas aqui para a gente escolher a correta. Se você pegar uma foto e comparar, essa foto aqui é do site Vai de Bike, um pneu de uma bicicleta de corrida, pneu da bicicleta A, conforme no enunciado, e um pneu de uma bicicleta de passeio, pneu B aqui, e comparar, as informações que ele deu faz sentido, O pneu da bicicleta A é mais fino, o pneu da bicicleta B é mais grosso, Mas isso, inicialmente, só essa observação não é suficiente para a gente definir nada. Então a gente vai na primeira informação importante. Os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, então sob mesma força, menos que o pneu da bicicleta B. Então, com a mesma força, o pneu da bicicleta A é mais duro, deforma menos. Então, a pressão no pneu da bicicleta A é maior do que a pressão no pneu da bicicleta B. Tranquilo, isso daí você não precisa nem saber muita física. Mas se quiser comparar também com teoria física, tem a equação da pressão aqui. Se você tem a mesma força, que ele fala que são sob mesmos esforços, aquele pneu que tiver menor área, no caso, vamos pensar na área de contato com o solo, ele necessita de maior pressão. Pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. A bicicleta de corrida, por ser mais fina, a área do pneu em contato com o solo é menor. Então, sob mesma força, ela necessita de uma pressão maior. Então, a pressão no pneu da bicicleta A é maior do que a pressão no pneu da bicicleta B. Ok. Para comparar as massas agora, a gente vai na segunda informação, importante. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, massa de A, e no pneu da bicicleta B, massa de B, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, o que ele está falando é isso daqui, que o volume onde o ar se encontra comprimido dentro do pneu da bicicleta, é diretamente proporcional à massa de ar que vai lá dentro. Bem, essa informação que ele dá, ok, a gente vai usar, mas ela fisicamente não é correta. Se você for comparar essas grandezas, é importante você comparar através da equação de Clapeyron. O produto da pressão vezes volume é igual número de mols, que é proporcional à massa, Quanto mais mols de ar você tem, maior massa de ar. Número de moléculas maior, maior massa. Constante dos gases perfeitos R e a temperatura, que inclusive a questão não fala nada de temperatura. Para simplificar minha vida, eu vou considerar que lá no posto, as duas bicicletas próximas, ambos os pneus de bicicletas em temperatura ambiente. Então, temperatura é igual nas duas bicicletas. Então, é uma grandeza que não precisa de eu analisar. Então, eu não posso afirmar que volume é proporcional à massa. O correto é pressão vezes volume, que é proporcional ao número de mols, que é proporcional à massa. Considerando aqui constante temperatura, considerado valores que não variam. Então, o correto não é volume proporcional à massa, e sim pressão vezes volume, que é proporcional à massa. Mas vamos resolver, vamos dar
loucura aqui, né? E vamos resolver somente com a informação que ele tem. Eu estou lá na prova, preciso resolver, né? Então, volume proporcional à massa. Qual dos pneus tem maior volume para que o ar comprimido fique? A bicicleta B, né? A bicicleta B tem um pneu mais largo, consequentemente, o volume interno do pneu da bicicleta B é maior. Maior volume, maior massa. Menor volume na bicicleta A, menor massa. Então, eu tenho que a massa de ar dentro do pneu da bicicleta A, que é mais fino, né? É menor do que a massa que vai dentro do pneu da bicicleta B. Então, isso eu marco a minha resposta. Pressão em A maior, massa em A menor. Pressão maior, massa menor, resposta letra B. Marco lá. Agora, cuidado, gente. Essa crítica aqui é muito importante. Para vocês terem uma ideia, né, se você considerar pressão vezes volume como sendo proporcional à massa de gás, você pode ter uma situação, né? Vamos pensar numa situação hipotética. O pneu mais fino aqui, menor volume, maior pressão. Então, o pneu mais fino, que tem maior pressão e menor volume, né? Como que ficaria essa relação comparativamente com o pneu B, que é o contrário, menor pressão e maior volume? Só para vocês terem uma ideia, se porventura no pneu A você tem o dobro da pressão, tá aqui, ó, 2 vezes, mas o volume é a metade, né? Esses dois fatores aqui desse lado da equação, né, multiplica por 2, logo em seguida divide, não altera o resultado. Então, se porventura, comparativamente, o pneu de A tem o dobro da pressão, mas a metade do volume comparado ao pneu da bicicleta B, a massa de ar dentro do pneu das duas bicicletas serão iguais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação. Fica aí a crítica. Se vocês gostaram aí da solução, ajudou de alguma forma, curta as nossas outras soluções, clica aí no sininho para acompanhar as nossas publicações.